Hoje nós vamos continuar a trabalhar a nossa matéria de legislação e o tema de hoje é sobre direito civil. O que vem a ser o direito civil? É um ramo do direito privado que estabelece as relações entre as pessoas físicas e entre as pessoas jurídicas. Dentre as pessoas, nós podemos destacar, primeiro parte do direito civil é sobre a pessoa natural. É todo ser humano sujeito de direitos e obrigações, ou seja, a partir do nascimento com vida, a pessoa adquire a condição civilmente e adquire também direitos e obrigações a partir do momento do nascimento com vida. Para ser considerada pessoa natural, basta que o homem exista, ou seja, que o ser exista. Todo homem é dotado de personalidade, isto é, tem capacidade para figurar numa relação jurídica, tem aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. O que vem a ser a capacidade? É a medida da personalidade. A capacidade pode ser de direito ou de fato. Capacidade de direito é a própria de todo ser humano, que adquire assim que nasce, ou seja, começa a respirar e só a perde quando morre. E a capacidade de fato, nem todos a possuem. É a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Esta capacidade de fato, o Código Civil traz para a gente que o homem tem a capacidade de adquirir, de comprar, de vender, ou seja, tem a capacidade plena de consciência e da sua vontade para exercer os atos da vida civil. As pessoas têm a capacidade de direito, mas podem não ter a capacidade de fato. O começo da personalidade civil é a partir do nascimento com vida. Antes do nascimento não há personalidade, mas a lei, todavia, resguarda o direito do nascituro para que os adquira se vier a nascer com vida. A personalidade, como o começo dela é o nascimento com vida, então a extinção da personalidade civil da pessoa, ela ocorre com a morte real e física da pessoa. Ou seja, a morte real a prova se faz através de atestado de óbito. E a morte simultânea também há um estado nós chamamos de estado de comoriência, onde não é possível presumir quem é que faleceu primeiro em um determinado evento. Ou seja, por exemplo, num acidente de carro. Não é possível provar quem é que faleceu primeiro dentro de um casal. Então, nós declaramos que essa morte ela foi por comoriência. É previsto também dentro da legislação civil. Isso aí vai influenciar naturalmente no direito de sucessões. Outro fato que extingue a personalidade é a morte civil. Por exemplo, quando um filho atenta contra a vida de seu pai, ele pode ser excluído da herança por indignidade. Então, é uma morte que na realidade ela não é real, mas nós consideramos que é morte civil quando alguém atenta contra a vida do seu semelhante, buscando naturalmente obter algum tipo de vantagem. Morte presumida é um outro fato também que há a extinção da personalidade. Ocorre quando a pessoa for declarada ausente, judicialmente, desaparecida do seu domicílio ou que deixa de dar notícia por longo período de tempo. Os efeitos da morte presumida são apenas patrimoniais. A capacidade civil é a capacidade que o cidadão tem de exercer todos os direitos civis. Entretanto, alguns não podem exercer os seus direitos civis em razão de serem absolutamente incapazes e relativamente incapazes. Ou seja, os absolutamente incapazes deverão ser representados. Eles não podem participar de ato jurídico. Caso participe, este ato jurídico é nulo. São absolutamente incapazes. Menores de 16 anos, loucos, alienados de todo gênero, surdos e mudos que não possam exprimir a sua vontade e ausentes declarados judicialmente através de morte presumida. Os relativamente incapazes,
eles serão assistidos nos atos da vida civil. São relativamente incapazes, maiores de 16 anos e menores de 21 anos. Os pródigos, o que são os pródigos? São aquelas pessoas que têm compulsão em gastar e comprar em demasia, não têm um controle sobre as suas finanças. Inclusive os pródigos, para se casar, precisa de autorização do seu curador, que é quem o assiste. E os silvícolas, ou seja, os índios, também são considerados relativamente incapazes para o exercício dos atos da vida civil, pois os silvícolas eles são representados pelo Ministério Público. Também, dentro das pessoas naturais, a pessoa pode se emancipar, ou seja, a emancipação é a aquisição de plenitude, da plenitude da capacidade civil antes dos 21 anos. Adquire-se a emancipação em algumas situações, ou seja, por ato dos pais, por sentença do juiz, ouvido o tutor, naturalmente, pelo casamento, a pessoa se emancipa, pelo exercício de emprego público efetivo na administração direta, pela formatura em grau superior e pelo estabelecimento civil ou comercial com economia própria. São algumas formas de emancipação antes da idade civil prevista de 21 anos. O cidadão também, ele dentro do Código Civil prevê no seu instituto um capítulo que fala sobre domicílio e residência da pessoa natural. Domicílio é a sede da pessoa onde se presume que ela esteja, ou seja, domicílio é a sede jurídica da pessoa onde ela se presume presente para os efeitos de direito. É o lugar prefixado pela lei onde a pessoa presumivelmente se encontra. Ou seja, dentro dos domicílios nós temos a residência, que é uma situação de fato, e o domicílio da pessoa natural. É o lugar onde as pessoas estabelecem a sua residência com ânimo definitivo. A residência é, portanto, um elemento do conceito de domicílio e o seu elemento objetivo, o elemento subjetivo é o ânimo definitivo. Então, a residência é o elemento objetivo e o subjetivo é o ânimo definitivo de se manter o domicílio em determinado local, determinada região. Alguns domicílios são necessários e legais. Por exemplo, o domicílio dos incapazes é aonde residem os seus representantes. O domicílio da mulher casada é o mesmo domicílio do marido. O do funcionário público é na instituição ou no local onde ele presta serviço. O domicílio do militar são nos quartéis, no local onde ele está lotado. Dos oficiais e tripulantes da Marinha Mercante, é o lugar onde o navio está matriculado. Nós temos aqui, por exemplo, alguns oficiais da Marinha Mercante, que se o navio for matriculado no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o domicílio dele será no estado do Rio de Janeiro. O domicílio do preso é o lugar onde ele cumpre a sentença, independente de qual estado ele seja. Com essa criação dos vários presídios federais, então o domicílio dos presos que estão cumprindo pena, por exemplo, nos presídios federais, são na sede daquele presídio ou no estado onde está aquele presídio. Domicílio contratual é o domicílio eleito pelas partes contratantes. Às vezes nós fazemos um contrato e colocamos que as dúvidas serão dirimidas pelo fórum, por exemplo, da cidade de Campo Grande. Pessoas jurídicas também têm seus domicílios, ou seja, nós temos as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. O domicílio da pessoa jurídica é a sede ou a filial para os atos ali praticados. Isso aí também previsto dentro da legislação. O que são essas pessoas jurídicas? São entidades em que a lei empresta personalidade, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações. Não possuem realidade física. Nós temos dois tipos de pessoa jurídica: pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público podemos citar, por exemplo, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias, os partidos políticos, são pessoas jurídicas de direito público. E a pessoa jurídica de direito privado
são as sociedades civis, as sociedades religiosas, científicas, associações de utilidades públicas, fundações, sociedades mercantis que detêm a personalidade de pessoa jurídica de direito privado. A partir, é contemplado também dentro do Código Civil os bens. O que são os bens? São coisas economicamente valoráveis, qualquer coisa que sirva para satisfazer uma necessidade do indivíduo. Os bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto de uma relação de direito, ou seja, toda relação jurídica entre dois sujeitos tem por objeto um bem sobre o qual recaem direitos e obrigações. Dentre os bens, nós temos alguns bens que são denominados bens acessórios. Naturalmente, há vários tipos de bens. Dentre os bens acessórios, nós temos as benfeitorias, que são os melhoramentos executados em um bem qualquer. Temos também as benfeitorias, elas podem ser necessárias, úteis ou voluptárias. O que vem a ser uma benfeitoria necessária? São as que têm por fim conservar ou evitar que o bem se deteriore. Por exemplo, uma restauração de um telhado de um determinado imóvel, restauração de alicerce, restauração de assoalhos. As benfeitorias úteis são as que aumentam ou melhoram o uso da coisa. Exemplo, você acrescentar uma garagem no seu patrimônio, na sua casa. E as benfeitorias voluptárias são aquelas de mero embelezamento. Uma pintura artística, por exemplo, você elaborar ou você construir uma piscina na sua casa, também são benfeitorias de natureza voluptária. Ou seja, as benfeitorias, elas são necessárias, úteis e voluptárias. O poder público também tem seus bens. O Estado tem os seus bens, a União tem seus bens, os municípios também têm os seus bens, bem como o Distrito Federal também tem. O que são bens públicos? São os que pertencem a uma entidade de direito público. São bens pertencentes à União, aos estados e aos municípios. Os bens públicos podem ser de uso comum, ou seja, são aqueles que podem ser usufruídos diretamente, sem restrições pela sociedade, pela população. Por exemplo, as praças, as ruas, as estradas são bens públicos de uso comum. Bem público de uso especial são os bens públicos destinados ao serviço público, são os bens das entidades públicas. Exemplos: prédio da Secretaria de Fazenda, prédio da Secretaria de Segurança Pública, prédio voltado para atendimento ao público dentro de uma organização, de um órgão público. E também há os bens públicos dominicais, são os que constituem o patrimônio da União, Estado e município e Distrito Federal, sem uma destinação especial. Um exemplo, as terras devolutas, os terrenos da Marinha, os terrenos de órgãos públicos, que são considerados bens dominicais porque ainda não foram dado destino ainda não foram dado destino àquele patrimônio para atender os interesses da comunidade. Além dos bens públicos, há os bens de família. O que vem a ser o bem de família? É um instituto do direito civil pelo qual o chefe da família vincula o destino de um prédio para o seu domicílio ou residência da sua família. Dentre esses bens de família, e para se adquirir um bem de família ou qualquer tipo de bem, nós temos os atos jurídicos. O ato jurídico ele tem algum requisito para que o negócio jurídico tenha validade. Por exemplo, o agente deve ser capaz, o objeto lícito e possível, e a forma tem que estar prescrita ou não vedada em lei. O agente capaz é aquele que deve estar apto para exercer as atividades da vida civil, em direitos e obrigações. O objeto lícito é o objeto do ato jurídico que deve ser permitido pelo direito e possível de ser efetivado, ou seja, a transação tem que ser legal.
E a forma prescrita ou não vedada em lei é a forma dos atos jurídicos, que tem que ser a prevista em lei. Se houver outra previsão, esta também não é proibida. Ou seja, se houver algum tipo de previsão que não seja prevista em lei, esta previsão não pode ser vedada ou proibida. Direito de propriedade que o cidadão tem. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que fala sobre o direito de propriedade. E para você exercer o direito de propriedade, nós temos aí alguns fundamentos. Por exemplo, o proprietário tem que ter relação com os bens e com a coisa que ele se propõe a fazer naquela propriedade. Ou seja, ele tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver a sua propriedade caso tenha sido tomada por uma forma injusta. O direito de usar a propriedade consiste na faculdade do dono servir-se da coisa e utilizá-la de maneira que entender mais conveniente, desde que esta maneira seja a prevista em lei. Gozar ou usufruir da propriedade é o poder que o proprietário tem de perceber os frutos naturais e civil e aproveitar economicamente os seus frutos. Dispor da propriedade é o direito que o proprietário tem de transferir, de vender, de onerar, de fazer uma transação imobiliária com aquela propriedade. E reaver a sua propriedade, que é um outro fundamento, é quando, por exemplo, de uma forma injusta, a sua propriedade foi tomada e ele teve o direito de reivindicá-la, a propriedade. Nós vimos aí atualmente as invasões de terra no estado de Mato Grosso do Sul por parte dos indígenas, aonde naturalmente o Estado, o poder público, ele está trabalhando para que seja solucionado aquele problema e, se ou for o caso, devolver a propriedade aos seus antigos proprietários. Ou seja, isso aí nós promovemos uma ação reivindicatória para você reaver o seu bem, ter o seu direito de propriedade respeitado pela legislação vigente. A aquisição da propriedade ou aquisição de um imóvel far-se-á através de registro público. Você também adquire uma propriedade através do processo de direitos hereditários ou processo de herança, através do uso capião, que é o modo derivado de aquisição da propriedade, e através de acessão, que são os acréscimos de bens que são agregados à propriedade, que por parte da legislação ou por parte em virtude de lei, tá? Ou seja, por acessão natural nós temos, por exemplo, a formação de ilhas dentro da propriedade, a formação de aluviões, que são depósitos de matérias trazidas pelas águas, que às vezes vão se acumulando junto a imóveis lindeiros, de modo contínuo e quase imperceptível, e ali formam, por exemplo, uma praia. Através de avulsão, que é o arrancamento de um bloco considerável de terra pela força das águas, e o seu consequente arremesso de encontro com a terra de outra. Sai de um lado para outra propriedade, por exemplo. E através do alvéolo ou leito abandonado do rio, público ou particular, pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, como divisa no meio da propriedade. Apesar que você adquire a sua propriedade, você pode sim também perder, ou seja, perder o direito de propriedade. Ou seja, os direitos de propriedade serão extintos em alguns casos. Por exemplo, o direito de propriedade de um imóvel, ele será extinto a partir do momento que esse imóvel for alienado, for abandonado, houver perecimento do imóvel e pela desapropriação por parte do poder público para atender os interesses da coletividade. Também se perde a propriedade do imóvel mediante desapropriação por necessidade pública e por utilidade pública. Dentre os casos de necessidade pública, podemos elencar alguns: a defesa do território nacional, a segurança pública, os socorros públicos e a salubridade pública. Então,
você vai perder a sua propriedade por necessidade pública. Por utilidade pública, a fundação de povoações de estabelecimento de assistência educacional ou instrução pública, a exploração de minas, por exemplo, que as minas pertencem à União, as riquezas do solo pertencem à União, abertura, alargamento ou prolongamento de algumas vias para atender o interesse público e a construção de obras, estabelecimentos destinados ao bem geral de uma determinada localidade. A partir do momento que você pode adquirir sua propriedade, já vimos os casos que se adquire a propriedade, os casos que pode ser extinto o direito de propriedade, dentro da legislação civil, nós temos um capítulo que fala sobre os contratos. O que é o contrato? O que são contratos? É o acordo de vontade ou negócio jurídico entre duas ou mais pessoas. Essas pessoas elas podem ser físicas ou jurídicas, com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direito de natureza patrimonial. Todos os contratos são atos jurídicos bilaterais, pois resulta de uma conjugação de duas ou mais vontades das pessoas jurídicas. Requisitos de validade para um contrato, ou seja, para que um contrato seja válido, faz-se necessário que o agente seja capaz, que o objeto seja lícito, que a forma seja prescrita ou não vedada em lei e que haja um acordo de vontade que pode ser expresso, que é aquele acordo escrito, ou o acordo tácito, que é apenas a aceitação, a manifestação da vontade em aceitar aquela transação, a realização daquele contrato. Há também a responsabilidade contratual e extracontratual dentro da realização dos contratos, da assinatura de contratos ou da elaboração de um contrato. Responsabilidade contratual é quando o agente descumpre o contrato ou fica inadimplente, ou seja, todo contrato o agente deverá cumpri-lo na íntegra de acordo com o pactuado naquele documento, no contrato. E a responsabilidade extracontratual é quando o agente pratica ato ilícito, violando deveres e lesando direitos de terceiros ou direito da outra parte. Assim, nós abordamos alguns pontos importantes do direito civil e, naturalmente, o assunto não foi esgotado e, no decorrer das nossas apresentações, das nossas dúvidas, vamos tirar nossas dúvidas de acordo com o desenvolvimento do nosso trabalho, dentro da matéria legislação, vocês vão perceber que o direito civil ele é muito mais amplo, mas para efeitos de conhecimento básico, a nossa disciplina ela está contemplando os pontos mais importantes deste capítulo do direito civil.